Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Jéssica Frontelli e hoje nesse canal nós falaremos da ligação dos quadrinhos com a Guerra Fria. Se você gostar desse vídeo, se ele for útil para você, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha aí nas suas redes sociais. E agora, sem mais enrolação, roda a vinheta. Antes de falar sobre os quadrinhos, primeiro vamos entender resumidamente o que foi a Guerra Fria, que pode ser compreendida como um período de intensas disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética pela superioridade mundial, que começou no final da Segunda Guerra, em 1945, e foi até 1991, com o fim da União Soviética. A rivalidade entre essas duas nações tinha origem na incompatibilidade entre as ideologias defendidas por elas, uma vez que cada uma possuía um sistema político diferente e organizava sua economia de modo diferente da outra. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, enquanto a União Soviética defendia o socialismo. Como não dava para resolver o confronto pela via tradicional, ou seja, pela guerra aberta e direta, porque as armas que já se tinha nesse período com certeza resultariam numa guerra que destruiria o planeta. Dessa forma, as duas nações passaram a disputar poder de influência política, econômica e ideológica em todo o mundo. Para mostrar sua superioridade, cada lado investia em algo que conseguisse apresentar ao mundo que seu sistema era mais avançado. No campo ideológico, Estados Unidos e União Soviética utilizaram-se de diferentes mídias para divulgar suas ideologias e destruir os oponentes. Cartazes de rua, folhetos, revistas, jornais, programas de rádio e TV, filmes, desenhos animados, livros didáticos e também histórias em quadrinhos. E será exatamente sobre algumas delas que nós vamos falar agora. Capitão América. Apesar de ter sido criado em março de 1941, durante a Segunda Guerra, e ter se tornado na época um herói patriótico, com o fim da guerra, o Capitão América foi perdendo terreno. Em 1954, foi criado outro personagem que ostentava as cores da bandeira dos Estados Unidos, o combatente americano. O personagem foi semelhante ao Capitão América, só que não possuía o escudo. Ele lutava contra uma conspiração comunista para derrubar o governo norte-americano. Quarteto Fantástico. Foi criado em novembro de 1961, ou seja, poucos meses depois do soviético Yuri Gagarin ter sido o primeiro ser humano a viajar para o espaço, realizando um voo orbital, quase uma década antes do astronauta norte-americano Neil Armstrong ter sido o primeiro homem a pisar na Lua. Assim, o Quarteto Fantástico foi lançado na mesma época em que Estados Unidos e União Soviética disputavam a corrida espacial. A história mostrava um grupo de 4 astronautas que, após um acidente com a aeronave, adquire superpoderes. No início da história, antes dos personagens viajarem para o espaço, uma narração menciona que os Estados Unidos estão numa corrida espacial com uma potência estrangeira. O Dr. Destino é o principal inimigo do quarteto. Ele governava um pequeno país no leste da Europa, na região onde se concentravam os países do bloco socialista. O próprio visual do vilão, com a sua armadura de ferro, pode ser uma referência aí à famosa cortina de ferro. O Quarteto Fantástico foi criado para personificar então a nova era espacial, na qual seus heróis estavam dispostos a arriscar tudo, até mesmo a própria vida, para estar um passo adiante da ameaça vermelha. Hulk. O personagem Incrível Hulk, criado em maio de 1962, simbolizava um medo do perigo nuclear. A origem desse herói vem do cientista Bruce Banner, que ao salvar um adolescente invasor do local, onde testava pela primeira vez a bomba gama, ficou exposto à sua radiação, após ela ser detonada por seu assistente, um espião iugoslavo, abordando aí também a questão da espionagem, muito comum durante a Guerra Fria. Banner, em vez de morrer de leucemia ou queimaduras radioativas, como aconteceria aí na vida real, descobre que os raios gama alteraram a química do seu corpo. Sempre que se enfurecia ou entrava em pânico, transformava-se em Hulk, um brutamonte capaz de levantar toneladas e alterar o seu estado humano para irracional, incontrolável e destrutível.
Comparável aí às tensões que envolviam os Estados Unidos e a União Soviética. Homem de Ferro. Criado em 1963, a origem do Homem de Ferro está situada em um ambiente de confronto característico da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Na época, os Estados Unidos alimentavam conflitos com seus homens e armamentos, mas não se encontravam ainda em envolvimento aberto. Foi no fornecimento de armamentos que atuou o bilionário Tony Stark. Industrialista, que ao inspecionar o uso de uma arma projetada por sua fábrica, é vítima de um acidente e aloja estilhaços de bomba em seu coração. Encontrado pelos vietnamitas, Stark é aprisionado e forçado a desenvolver uma arma para eles, contando para isso com a ajuda de um velho cientista. Enganando seus carcereiros, Stark desenvolve uma armadura de ferro, ele retorna ao seu país e inicia sua carreira como super-herói. O Homem de Ferro tem vários armamentos em sua armadura e novas invenções que os Estados Unidos e a União Soviética produziam para a corrida armamentista, quando se armavam até os dentes. X-Men. Os X-Men, criados em 1960, são mutantes que possuíam dons únicos e especiais, mas que, ao contrário dos demais super-heróis, não adquiriram seus poderes através de um acidente, simplesmente nasceram com eles, através de mutações. Por essa razão, essas pessoas chamadas de mutantes sofriam forte discriminação, eram vítimas de perseguições e precisavam viver escondidas. Na época do X-Men, as lutas raciais nos estados se acirravam entre 1960 e 1970. O embate do Professor Xavier pela convivência pacífica entre os humanos e os mutantes equivale ao discurso de Martin Luther King, principal líder negro dos Estados Unidos, que almejava a harmonia entre os negros e brancos. O tema do racismo também está inserido na Guerra Fria, já que o norte-americano era um dos aspectos negativos reforçados pela propaganda de Moscou, que também fomentava a perseguição e o genocídio de judeus, ucranianos e algumas minorias. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se você conseguiu aprender alguma coisa com ele, deixe seu like, compartilhe aí também nas suas redes sociais. Me ajuda aí a divulgar esse vídeo. Ah, e responde aqui embaixo para mim também se você já conhecia a história da criação de algum desses quadrinhos. E se você também não for inscrito no canal, se inscreve. Vem você também fazer parte da grande família que partiu isso da história. E agora, como tradicionalmente neste canal, partiu!